Prezados, graça e paz do Senhor Jesus, nós estamos com esta série de vídeos falando um pouco de nossas matérias, nossos estudos, e nesta oportunidade eu gostaria de começar com o capítulo 12 do nosso livro Panorama do Novo Testamento, as consequências triunfais de Jerusalém a Roma. Este é o capítulo 12, onde nós falamos do Atos, e no nosso título, naquela transparência que nós temos, Atos do Espírito de Cristo, mediante os apóstolos em Jerusalém e cercanias. Então vamos ver algumas coisas, tá? Temos aqui umas perguntas normativas, que é muito interessante nós analisarmos. Então, a primeira delas é: qual é a relação entre o livro de Atos e o Evangelho de Lucas quanto à autoria, estilo, data e propósito do autor? Onde Lucas obteve os informes históricos que registrou no livro de Atos e qual o valor histórico do mesmo? Por que o livro de Atos termina tão abruptamente? E quais direções geográficas e teológicas se desenvolveu o cristianismo em relação ao Império Romano, ao judaísmo e às religiões pagãs, e quais os seus líderes? Como foi que o cristianismo se separou do judaísmo? Qual era a situação legal do cristianismo e de qual ou quais origens vieram as primeiras perseguições? Como e por que Paulo foi tão importante para a história da igreja primitiva? São perguntas que nós precisamos analisá-las bem e procurar uma resposta convincente, uma resposta lógica que siga aquilo que nós cremos, aquilo que nós ensinamos. Autoria lucana é um neologismo do autor e que eu também vou fazer uso. De acordo com a tradição da igreja primitiva, lucano ou lucana vem de Lucas. Lucas foi o autor do livro de Atos. Assim sendo, este livro é sequência do Evangelho de Lucas. As evidências internas do próprio livro de Atos confirmam a autoria de Lucas, ou lucana. O livro tem início com uma dedicatória a Teófilo. E é interessante essa palavra Teófilo, precisamos fazer uma análisezinha rápida. A palavra Teófilo significa amigo de Deus. Eu não sei se é um nome próprio ou se é um apelido, que era uma coisa muito comum naqueles tempos. Então, assim como acontece no Evangelho de Lucas, existe uma dedicatória a Teófilo aí no livro de Atos. Lucas é o único candidato provável para a autoria do livro de Atos. E qualquer observação, você dê uma olhada ali na página 158 e você vai ter muitas explicações sobre as hipóteses sobre o autor do livro de Atos. Vamos ver a técnica literária. O livro de Atos, juntamente com o Evangelho de Lucas e a Carta aos Hebreus, contém a redação grega mais culta de todo o Novo Testamento. Interessante isso, certo? Para aqueles que estudam o idioma grego, aqueles que conhecem, são conhecedores do idioma grego, ou principalmente o grego do Novo Testamento, vão ver isto, esta redação muito culta, ou mais culta, de todo o Novo Testamento. Lucas, aparentemente, seguia fontes informativas semíticas em relação a dados biográficos e etc. O estilo grego, às vezes, é áspero. Alguns eruditos têm afirmado que os discursos e sermões constantes em Atos são criações literárias improvisadas pelo próprio Lucas, a fim de preencher suas narrativas com alguma coisa. Então, isso são teorias, tá? Para que nós possamos fazer uma análise profunda do livro, nós teríamos que estudar muito tempo para chegar a alguma conclusão. Vejamos o material informativo de Lucas. Ele se valeu de suas próprias memórias, sempre que possível. Sabemos que Lucas foi um companheiro do apóstolo Paulo em muitas de suas jornadas.
Não há que duvidar que obteve informações da parte de Paulo, dos cristãos de Jerusalém, de Antioquia da Síria, e de outros companheiros jornados de Paulo, como Silas, Timóteo, Felipe, que foi diácono e evangelista, e como um antigo discípulo de nome Mnason, em cujas residências ele ficara hospedado. Isso você pode ver em Atos capítulo 21, versículo 8 e 16. Isso estamos falando de material informativo, tá bom? Também havia à sua disposição informes escritos, como o decreto do Concílio de Jerusalém. Você pode ver isso em Atos capítulo 15, 23 e 29. Isso é muito importante. Eu aproveito aqui para lhes incentivar, para lhes animar a dar uma lida nesta passagem de Atos, que é o primeiro concílio da igreja, ok? Também, ainda dentro desse material informativo, documentos em aramaico e em hebraico que relatavam os primeiros eventos do cristianismo, tanto em Jerusalém e circunvianças. Então aí nós temos já um pouquinho de informação sobre o material informativo. Com relação à exatidão histórica, as descobertas arqueológicas têm confirmado a exatidão histórica de Lucas, de maneira surpreendente. Eu gosto muito da arqueologia, eu estudei um pouco de arqueologia quando eu estive em Israel, e vocês alunos deste seminário, têm uma excelente professora de arqueologia, e vocês estão começando a descobrir isto, que as descobertas arqueológicas elas confirmam exatidões históricas, e não seria diferente no caso de Lucas. E no caso de Lucas, de maneira surpreendente. Por exemplo, sabe-se atualmente que o uso que Lucas fez dos títulos de vários escalões de oficiais locais e governamentais de províncias, como procuradores, cônsules, pretores, politarcas, asiarcas e outros, mostra-se acuradamente correto. Ou seja, estas posições, esses escalões, eles realmente têm correspondentes e comprovações históricas e arqueológicas e os lugares acerca dos quais Lucas estava escrevendo. Nós vamos encontrar muito desses líderes locais e governamentais no no livro de Atos. O final e a data. A maneira abrupta pela qual termina o livro de Atos é quase uma coisa espantosa. Nós fazemos aquela leitura, tantos eventos, é um livro muito dinâmico e de repente ele termina ali com Paulo alugando uma casa em Roma. Lucas descortina a história de Paulo até ao ponto em que o apóstolo, aprisionado em Roma, já esperava por 2 anos para ser julgado na presença de César. Nisso o livro se encerra, o livro termina aí. O que teria acontecido a Paulo? Teria comparecido diante de César? Em caso positivo, teria sido condenado, martirizado, absolvido, solto? Lucas não nos informa. Então vem aí, a partir daí, desta falta de informação do nosso amigo Lucas, aparecem muitas sugestões, aparecem muitas hipóteses com relação a este final abrupto da carta, do livro de Atos. Vejamos algumas coisas. É possível que Lucas tensionasse escrever um 3º volume, no qual teríamos as respostas para essas indagações. No entanto, o seu primeiro volume, o Evangelho de Lucas, termina com um senso de história terminado. Embora, sem dúvida, também tensionasse escrever o livro de Atos. É uma hipótese. Vejamos outra. Uma catástrofe pessoal pode ter impedido Lucas de concluir o seu livro. Nós não sabemos nada sobre Lucas, o que aconteceu com ele também. De repente, uma tragédia pessoal há de convir, há de notar que o nível, a qualidade de vida naquela época, nos primeiros anos da era cristã, o homem vivia uma média bem diferente da nossa. Pode ter sido uma doença, um acidente, uma guerra, algo, e que Lucas possa ter morrido
ou mesmo martirizado, não sabemos o que aconteceu. Talvez Lucas tivesse conseguido cumprir o seu propósito, isto é, mostrar o progresso do cristianismo a partir de Jerusalém, o lugar de sua origem, até Roma, a capital do Império Romano. Quem sabe ele quis com isto fechar o livro. Contudo, o ministério de Paulo na prisão dificilmente foi um coroamento. Já existia em Roma uma comunidade cristã e permanece de pé o problema de por qual razão Lucas não registrou o que aconteceu a Paulo, que é o personagem dominante. Se você for ver, isso vai do capítulo 13 de Atos até o capítulo 28. A melhor solução aí é aceitar que Lucas escreveu sobre os eventos até onde eles tinham tido lugar. Por conseguinte, Lucas escreveu o livro de Atos quando Paulo já se encontrava em Roma há 2 anos, cerca aí do ano 61 d.C. O próprio final abrupto do livro de Atos sugere que a tarefa de evangelização mundial estava incompleta. O que a igreja primitiva começou, pois compete a nós terminar. Isso é muito interessante também. É como se o livro de Atos não tivesse terminado. Alguns, até mais espirituais, dizem que nós somos o capítulo 29 do livro de Atos. Os propósitos do Evangelho de Lucas foi o de narrar a vida de Jesus, com ênfase sobre a sua certeza histórica. Já o propósito central do livro de Atos foi o de traçar o triunfal progresso do Evangelho a partir de Jerusalém, onde teve início, até Roma, a capital do Império. Assim sendo, Atos é uma história seletiva e não compreensiva da igreja primitiva. Um exemplo é que Lucas não escreve sobre a propagação do cristianismo até o Egito e ao Oriente, mas podemos ler reiteradas afirmativas que somariam o sucesso do Evangelho por onde quer que os cristãos o proclamassem. Crescia a palavra de Deus, aí eu estou usando um versículo, crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Isso está em Atos capítulo 6, versículo 7, e vocês podem ler outros versículos que acompanham esta folha guia de estudos. Estamos falando dos propósitos do livro de Atos. O propósito geral de Lucas em Atos, pois, é fazer a exposição dos primórdios do cristianismo na vida de Jesus e na extensão do cristianismo, dentro da história da igreja primitiva, a fim de convencer aos seus leitores sobre o avanço irresistível do Evangelho, mostrando que Deus, mediante o seu Espírito, verdadeiramente está operando na história da humanidade, visando a redenção de todos os homens. Um propósito secundário do livro de Atos é o de demonstrar que o cristianismo merece contínua liberdade, visto ter se derivado do judaísmo, que tinha direitos legais e também por não ser politicamente desleal a Roma. É uma coisa muito interessante aí, e essa questão da igreja ser leal a Roma, nós vemos até nas citações de Paulo falando, né, que os cristãos deveriam ser submissos a toda e qualquer autoridade. Isso nós encontramos na carta aos Romanos. Então, aí temos aí, também dentro dessa análise, isto. Com frequência, Lucas cita juízos favoráveis concernentes ao cristianismo e seus proponentes, por vários tipos de oficiais locais, provinciais, do governo. Essa apologética fazia-se necessária porque o cristianismo começou com a desvantagem do fato do seu fundador morrer como criminoso condenado sob um governo romano. Então, dessa maneira, Lucas esperava poder dissipar os preconceitos contra o cristianismo, conquistando a simpatia das pessoas, como Teófilo, cujo título excelentíssimo em Lucas capítulo 1, versículo 3, talvez indique que ele ocupava uma posição aristocrática e até
tivesse uma influência política, ou pelo menos fazia parte da classe média social. Então é muito interessante isto para nós também analisarmos. O propósito do livro de Atos nos oferece o registro da expansão do cristianismo, desde o dia em que o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecostes, até a chegada de Paulo a Roma, para pregar o Evangelho na capital do mundo, Roma, né? Atos é um registro da continuação das coisas que Jesus começou a fazer na terra, ele sendo o cabeça da igreja e o doador do Espírito Santo. Estamos falando aí, Atos dos Apóstolos, fazendo um comentário, é um livro que continua a história de Jesus e do Evangelho, história que começa no Evangelho de Lucas. O autor conta como a mensagem de Cristo foi anunciada em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Atos capítulo 1, versículo 8, que é um versículo muito conhecido. Começando na terra dos judeus, o Evangelho chega até Roma, a capital do Império Romano, tornando-se uma religião para o mundo inteiro, pois Jesus Cristo é o Salvador e Senhor de todos. Esta é a ideia, este é o ensinamento, este é o pensamento que Lucas quer dar através de seus escritos. Finalmente, ele quer mostrar que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor de todos. Neste livro destacam-se duas pessoas que são os apóstolos Pedro e Paulo. São dois personagens que com frequência vão aparecer no livro de Atos. Pedro, ele dirige o trabalho cristão em Jerusalém e em Samaria. Também nós vemos Pedro atuando em Jope, em Cesareia. Isso até o capítulo 11, vamos ver Pedro bem em evidência. Agora, do capítulo 13 em diante, o livro fala especialmente de Paulo e de suas muitas viagens pelo Império Romano. Outros líderes cristãos também aparecem, como Estevão, que foi o primeiro mártir, Filipe, que anunciou o evangelho ao etíope, Barnabé, Timóteo, Silas, que foram companheiros de Paulo, e Lídia, da cidade de Filipos. Pelo menos falam também de algumas mulheres. Eu destaco também aqui Lloyd, Tabita, não é? E outras mulheres também, finalmente, são mencionadas como líderes, como pessoas eminentes, pessoas importantes. E aqui, dando aqui uns dados importantes do livro de Atos, o livro de Atos não pretende constituir uma descrição exaustiva de todos os acontecimentos que se deram no desenvolvimento da igreja primitiva. Isso seria impossível. A história da igreja primitiva é uma história longa, é uma história de sofrimento, é uma história de perseguição. E o livro de Atos, apesar de ele nos dar bastante informações, ele não consegue falar tudo. Não se diz nele qualquer palavra a respeito da expansão para o sul e para o leste da Palestina, se bem que deva ter havido cristãos no Egito e na Síria desde muito cedo. Isso está comprovado, isso, historicamente, arqueologicamente, que o evangelho se expandiu para estes lugares. A principal narrativa de Atos ocupa-se da missão que levou o evangelho para o norte, através de Antioquia, para a Ásia Menor e daí para a Macedônia, Acaia, que é a Grécia, e Roma. Os 30 anos de história cobertos pelo livro foram anos importantes de transição. O evangelho foi pregado e, a princípio, apenas para os judeus, e a maior parte da igreja era de cristãos judeus. À medida que mais e mais gentios eram incluídos, a igreja foi se distinguindo do judaísmo. Foi começando a haver aí uma diferenciação. Atos e a transição é a transição entre os evangelhos e as epístolas. O Espírito Santo é mencionado 70 vezes no livro, isso é muito interessante, por isso é chamado por alguns de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos.
São dadozinhos que vamos tendo aí. E nós terminamos com o esquema do conteúdo, o qual eu não vou narrar agora, visto que já vimos bastante coisas, eu deixo isso com vocês. Vocês possam fazer uma boa leitura, vocês possam acompanhar